Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de custos. O que são os custos? Quais são os tipos de custos? Bom, hoje nós temos os custos fixos e os custos variáveis. O grande terror de todo empresário, certamente, são os custos fixos, ou seja, são aqueles que não variam de acordo com o faturamento da sua empresa. Então, se a sua empresa faturou R$100 mil ou se a sua empresa faturou R$200 mil, o valor do custo fixo, obviamente, como o próprio nome fala, ele é fixo, né? E são esses os grandes vilões de todo empresário, né? É por isso que entra aí, então, o financeiro na sua empresa. Para que ele vai querer saber do seu custo? Primeiramente, ele vai querer separar os custos fixos dos custos variáveis. Para então, no primeiro momento, certamente, ele vai trabalhar ali no custo fixo e então ele vai começar a dividir, ele vai começar a segmentar esses custos. Ou seja, se no seu caso você tem alguns produtos, ele vai começar a ver qual é o custo de forma individualizada por produto. Se no seu caso é prestação de serviço, ele vai começar a ver quais são os seus custos fixos voltados àquele tipo de serviço, se é o serviço 1, se é o serviço 2, enfim, ele vai separar esse custo de forma que, uma vez que ele identifique aonde que está o gargalo desse custo fixo, é ali então que nós vamos atuar para poder ver uma forma de racionalizar esse custo, ou aumentando a produtividade, fazendo com que esse custo tenha uma representação a nível de percentual menor, né, perante o seu faturamento, ou até mesmo buscando alternativas, buscando recursos, tecnologia, para que a gente consiga fugir desse custo fixo. Ou pelo menos, claro, fugir, infelizmente, nem sempre é possível, mas pelo menos reduzir esse custo fixo. Essa é a grande sacada que a gente tem que identificar e depois trabalhar, no caso, item por item. De outro lado, nós também temos os custos variáveis, que também são tão cruciais quanto o fixo. Não tanto quanto o fixo, mas também é um custo que também deve ser muito bem trabalhado, porque não adianta a gente aumentar o faturamento e fazer com que o nosso custo aumente na mesma proporção. Então nós temos que achar uma forma de trabalho, e aí que entra estudos de viabilidade financeira, de forma que a gente consiga enxergar alguns investimentos a serem feitos para alavancar a produção, para alavancar a prestação de serviço, sem permitir que esses custos variáveis acompanhem na mesma forma. Ou seja, através de um equipamento mais produtivo, né, através de um colaborador que tenha uma eficácia melhor, né, a gente começa então a enxergar e fazer alguns comparativos através desses apontamentos dos custos fixos e também dos custos variáveis. Então é importantíssimo nós entendermos os que são os custos, para então, a partir desses indicadores, a gente começar a enxergar o gargalo. Pode ser que você tenha na sua linha de produção um profissional que não está trabalhando de forma adequada. Através dessa análise, nós vamos enxergar qual é o colaborador que está tendo um rendimento bom, qual é o colaborador que está tendo um custo, está elevando os custos da empresa. Através daí, então, a gente consegue mensurar até mesmo a nossa parte de departamento pessoal, ou seja, eu consigo enxergar quem é o bom colaborador, consequentemente consigo fazer ali alguns benefícios, trazer benefícios e vantagens para ele, para que ele consiga prosperar e aumentar ainda mais a produtividade dele. De outro lado, a gente vai conseguir identificar quais são aqueles colaboradores que infelizmente não estão dando aquele resultado e, consequentemente, chamá-lo para uma entrevista, chamá-lo para uma conversa, mostrar os números desses colaboradores e fazer com que ele, então, entenda a situação e se esforce um pouquinho mais. Caso isso não acontecer por parte dele, aí, consequentemente, você, empresário, vai ter que tomar a sua ação. Parabéns para você, empresário, parabéns para você, empresária, que está nos acompanhando, que está sempre assistindo os nossos vídeos. Então, essa é a nossa dica de hoje. Vamos trabalhar com os custos. Então, se você tem dificuldade e quiser conhecer um pouquinho mais, por favor, faça um comentário, deixe a sua opinião e nos acione. Será um prazer.